De volta com o terceiro bloco do TV Debate, que hoje fala sobre as cotas raciais nas universidades públicas do Brasil. Segundo dados do IBGE, os negros e pardos representam 54% de toda a população brasileira. Mesmo sendo maioria, ocupa a minoria nos espaços de relevância social. Ainda segundo o IBGE, apenas 12% da população preta tem ensino superior e entre os brancos é de 31%. Bom, Priscila, você acha que a política de cotas, de certo modo, pode prejudicar as pessoas que não se autodeclaram negras, por exemplo? Existe uma prova que a pessoa tem que fazer uma determinada pontuação para passar. Mas se a pessoa for de uma outra cor, se declarar de uma outra cor, ela precisa fazer uma pontuação menor. Óbvio que isso prejudica, óbvio que isso não é justo, né? Muito mais justo, como eu já falei anteriormente, seria se as duas pessoas pudessem disputar em igualdade de condições. E é essa política que a gente deveria estar discutindo agora. Na verdade, são essas políticas de melhoria do ensino básico que o governo deveria ter se debruçado há muito tempo, que deveria estar preocupado em resolver. E não, como eu disse, a solução de preguiçoso de resolver o problema quando ele já está instalado, quando ele já está lá no vestibular. Eu poderia até ser a favor de uma política de cotas sociais, raciais não, se ela viesse junto com um pacote de medidas que garantisse, por exemplo, vamos lá, temos um pacote de medidas para melhorar a educação no Brasil. Pronto, ela inclui política de voucher aqui para ensino fundamental, política para ensino médio, e enquanto esse pessoal que está no primeiro ano do ensino fundamental hoje não chega no vestibular, por 10 anos a gente vai usar a cota social. Eu poderia aceitar, mas como foi feita, não foi assim. Vamos colocar a cota aqui, depois a gente resolve o que faz com o ensino básico. O sucesso da política é tamanha que me chega a arrepiar, que esses cotistas que são pobres de periferia, porque tem alguns que se concentram, esses de alto status, mas que agora você entra na pedagogia, você entra em outros cursos, entende? Porque democratizou a universidade. Na verdade, isso é uma coisa, é um sucesso. Esses alunos têm tirado melhor nota em quase 40% dos cursos. Evasão da universidade dos alunos diminuiu. Olha que ganho para nós que pagamos essa universidade. Sucesso da política de cotas, eu acho que é muito relativo. Só para não perder o raciocínio. Acho que é muito relativo quando você fala sucesso. Na verdade, quando eu procurei várias pesquisas, né, sobre resultados de política de cotas, eu percebi que todo mundo que faz pesquisa sobre o tema é a favor das cotas. Então fica difícil, a gente tem que ir nas entrelinhas procurando, né, Só que os dados eles são efetivos. Nós estamos se debruçando sobre o assunto para realmente aprofundar o conhecimento. Tá, não, mas eu queria falar uma coisa não, mas para você falar que uma coisa deu certo, as políticas sociais, o sucesso das políticas sociais se mede pela quantidade de pessoas que não precisam mais delas. Então, se chega daqui a 10 anos, 20 anos, você fala, olha, a política de cotas foi um sucesso, ninguém precisa mais dela, a gente vai até abolir, porque ninguém mais precisa, está todo mundo entrando na universidade sem precisar dela. Pronto, eu vou dizer, deu certo. Aí deu certo. Mas se você tirar a política de cotas hoje, vai voltar tudo pro que era. Então não deu certo. Na verdade, cota é maquiagem. Nem começou a política É uma maquiagem, ainda, né? Tem um problema muito grave, muito complexo. Tem 10 anos, e se colocou uma maquiagem lindíssima, né? Vamos colocar aqui os figurantes negros na universidade para dizer que tem diversidade. Porque o foco dessa questão, além das cotas, que deveria ser o ensino fundamental e médio, é sempre escamoteado e nunca se trata dele. Você exige cada vez menos para formar profissionais qualificados? Bom, vai sair profissional qualificado? Vai, mas muito mais de acordo com o interesse de cada um. E não porque a universidade esteja trabalhando para isso, né? Muito pelo contrário. Então, o essencial, que poderia ser, como eu disse aqui, e concordo com ela, vá lá, que nós pudéssemos ter a cota como uma medida momentânea. Como a senhora bem falou, já são 10 anos. Não são. Já são 10 anos, eu concordo com a senhora, 2012, já são 10 anos, 2014. já são 10 anos, e o que é que acontece? Não se mexe na escola pública, principalmente ela que atinge as populações mais carentes. É preciso observar o que é que está acontecendo com a escola que não está preparando para o nível superior. Essa discussão se foge, não é só que não, em todo lugar se foge. Por que a escola da Polícia Militar, inclusive aqui em Salvador, tem um alto nível de preparo? Os estudantes, os garotos, as moças, os rapazes que saem da escola militar, da Polícia Militar, são capazes de concorrer em qualquer concurso. Então a educação não está perdida, de modo geral, como você falou. Não, mas quando você leva isso para o padrão geral, os índices são péssimos, dentro dos padrões internacionais. Os índices são péssimos. O nosso garoto aqui não sabe fazer uma conta de aritmética. Ele não sabe escrever um bilhete. Ele não sabe quanto é 9 mais 9. Ou 9 vezes 9. Isso é trágico. Quando você tira a leitura da sala de aula, você afeta diretamente a cognição do nosso cérebro.
um dos maiores mecanismos para o desenvolvimento da cognição, ou seja, do raciocínio, é a leitura. Quando você tira a leitura da sala de aula, conforme receituário muito claro, evidência, o Paulo Freire, e deixa o tal do debate. Debater o quê, se eu não sei? Como é que eu vou debater em cima do que eu não sei? O que é que nós temos? Uma queda da qualidade do aprendizado, né? Uma redução da capacidade de raciocínio das pessoas. E é evidente que num ambiente desse, né, é claro que as pessoas vão se agarrar a qualquer proposta mais salvacionista, mais imediatista que apareça. Mas os responsáveis por isso, o tal dos entendidos da educação brasileira, os que estão nas Assembleias Legislativas, que estão na Câmara de Vereadores, que estão no Congresso, por que não estão cuidando, não estão dando atenção para essa queda da qualidade do ensino no Brasil? Porque se interessa, é um projeto. Nós concordamos, de fato, todos concordam da necessidade de investimento para qualificar o ensino médio e o ensino fundamental, isso não há dúvida nenhuma. Agora, quando a gente fala em igualdade, do ponto de vista jurídico, a gente tem que realmente colocar alguns pingos no existe. Que igualdade é essa, certo? Quando nós tivemos a Declaração de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós tínhamos todos os países africanos sob o jugo colonial. Igualdade para quem? Liberdade para quem? Então, nós precisamos realmente analisar essa questão. A gente não pode falar de igualdade e liberdade como se fosse qualquer coisa. A nossa Constituição, ela traz princípios fundamentais, de fato, mas ela diz também que ela quer erradicar a desigualdade. Ela diz também que ela prima por uma sociedade justa, livre e solidária. Quando a gente fala na tal da tríade da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, a gente esquece a fraternidade. E a fraternidade quer dizer isso. Quer dizer equalizar, equilibrar os direitos para todos, não apenas para alguns. Então, não se pode falar em liberdade e em igualdade sem olhar para quem, sem dizer para quem essa liberdade é garantida. E eu me ressinto muito, e voltando para aqui para a questão do direito e do ensino, que nós temos sim, o professor falou aqui, nós temos uma ideologia dominando as universidades, sempre tivemos, uma ideologia branca e eurocêntrica. Nós sempre tivemos. Agora é que nós queremos equalizar essa situação. Promover essa política de cotas a instituições públicas, a concursos públicos, por exemplo, tem sido uma ação permanente, aliás, pontual, mas importante. Isso. Eu fiz a minha tese de doutorado em Sociologia sobre cotas para negros nos serviços públicos. Publiquei recentemente um livro sobre ações afirmativas e cotas raciais no concurso público também, fazendo uma análise da gestão da Prefeitura de São Paulo. E, na verdade, as cotas raciais, elas são efetivas. Elas garantem a oportunidade de que aqueles talentos negros que sejam aprovados na universidade ou sejam aprovados nos concursos públicos tenham chances de ser incluídos. E, obviamente, a gente está discutindo meritocracia. Como é que a gente fala de meritocracia num país tão desigual? Que é 29 vezes, nos Estados Unidos é 3 vezes, aqui a desigualdade entre quem mais ganha e quem menos ganha, e aqui é 29 vezes. Mas a desigualdade neste país tem cor, e a desigualdade tem cor e ela é negra, e ela é preta e parda. Os pobres brancos neste país, como disse Ricardo Henrique, são raros. Porque quando você mede quem são os miseráveis e são pobres, de 10 tem 2 brancos. E desses 2, segundo o próprio Ricardo Henrique que eu estou citando, os brancos pobres têm uma renda de 2,5 vezes a mais quando você mede a pobreza. Mas eu queria destacar, então, o sucesso, porque a taxa de aprovação é maior. A concorrência é baixa, as pessoas falam de muita concorrência no Nordeste, por exemplo, mas poucos negros se inscrevem nos concursos. Eu estou analisando São Paulo, que é vestibular, cada vaga lá é 300 por 1, enfim. Poucos negros se inscrevem, uma média de 15% no concurso. Quando eu falo da aprovação, vai para 25%. Quando você vê a colocação, sim, eu tenho negros, inclusive, que tiram nos primeiros lugares. Mas a maioria fica aprovada e fica na lista de espera. Essa lista de espera, eu preciso pensar sobre ela. Num país racista, que um 9,8 e um 9,6 de um negro, que tem uma trajetória, que vive numa sociedade que desde que está na barriga tem chance de morrer, quando vai para a juventude, os obstáculos na educação, que é ruim para todos, eu reitero, e pior para os negros. Não tem referencial, não tem autoestima, não tem nos professores universitários negros para se inspirar, são raros, inclusive, nas instituições públicas, que ainda o professor José Jorge de Carvalho vai falar do estresse racial que é a universidade na produção de conhecimento. São efetivas.
ela garante. E quando vamos analisar os dados desses negros que entraram por concurso, o que o RH diz? Eles são excelentes, eles não chegam atrasados, eles não saem antes, na hora do almoço, eles não ficam tempo. Ou seja, aquele lugar ganhou com a presença do negro. As universidades ganharam com a presença do negro. O que incomoda, parece até uma frase de senso comum, é pensar que o filho da empregada está estudando com o filho do patrão branco. Isso mexe com a nossa história. É a manutenção do status quo da população branca nesses espaços. Como é que eu posso falar em meritocracia num país que a disputa é quem está lanche e quem está nado? Como é que esses alunos que estudam nas ditas melhores escolas vão concorrer com quem veio de escola pública e na escola pública quem é negro? Que justiça tem nesse processo? Eu quero ser identificada no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no médico, na escola, no professor. Nós somos 53% da população. A ausência de negros nos espaços, a subrepresentação, não pode, em hipótese alguma, ser visto como algo natural. Eu tenho que perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo é essa sociedade que, do ponto de vista da estrutura, ela vai garantindo mais vantagens para um grupo e menos vantagens. Por isso a gente fala de uma sociedade racista, né? Você falou que o negro precisa ter o currículo 3 vezes melhor para ser contratado. O que o empresário capitalista, né, que quer lucrar, iria ganhar se ele contratasse um funcionário pior, que vai produzir menos, que vai... Essa é a questão. Né? E ele vai vender, ou seja, ele vai ter um lucro menor só porque ele não quer ter negro. Não, eu acho que não tem muito sentido isso. As décadas e décadas que nós vivemos de racismo científico. Não tem sentido. O racismo científico fazia isso, relacionava a características físicas, características comportamentais. Então, isso foi absorvido pela sociedade. Ainda há um preconceito, um pré-julgamento das pessoas com base na cor da pele. E é isso que faz com que um empresário que queira lucrar não contrate um negro que tem um currículo 3 vezes melhor que um branco. No Carnaval de 2000, teve uma atuação muito interessante do Ministério Público em relação aos blocos de carnaval aqui em Salvador, que negavam o acesso a pessoas negras. E era exigida fotografia e tinha um parecer, pelo sim ou pelo não, a partir da foto, e as pessoas eram negadas. E as pessoas pagavam a mesma quantidade, o mesmo valor para ingressar no bloco. Sabe como é que isso foi resolvido? Isso se chama racismo não teve nenhuma cota. Não, teve um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público com os blocos de carnaval para proibir esse tipo de obstáculo a pessoas negras numa atividade privada. Ou seja, eles estavam deixando de ter o lucro com a pessoa negra justamente para fazer o filtro racial. Eu quero agradecer a cada um de vocês por terem vindo aqui ao nosso programa, terem exposto aí as suas opiniões sobre o tema. Gostaria que cada um de vocês agora fizessem as suas considerações finais, começando por você, Priscila. Sobre a dívida histórica, que se falou muito aqui mais cedo, é meio complicado você dizer que eu devo ao negro porque eu sou branca e você é negro. Primeiro, porque eu sou descendente de libaneses, eu não tenho nenhum parente português, nenhum parente senhor de engenho que tenha tido escravos que justificasse eu ter essa dívida, né? Meus avós, pelo contrário, passaram muita dificuldade, vieram num navio, viajaram dias do Líbano para cá num navio. Enfim, tiveram muita dificuldade, começaram de baixo, então não justificaria. Mas vamos considerar que sim, que eu sou descendente de portugueses, de um senhor de engenho que tinha um monte de escravos. Dívida não se herda, né? Se eu contrair uma dívida agora de $1 milhão, atravessar a rua e morrer, essa dívida não vai ficar para o meu filho, né? A dívida morre comigo. Mesma coisa é crime. Crime também não se herda. Se eu matar alguém, atravessar a rua, for atropelado e morrer, pronto. Né? Não importa, não interessa se o filho da pessoa que eu matei está sofrendo, enfim, a dívida não vai ficar para a minha família. Então, por que a dívida histórica? Por que a gente tem que pagar a dívida histórica? Além disso, é meio complicado você definir quem deve para quem, porque justamente o Brasil é muito miscigenado. Às vezes a mesma família tem um filho um pouquinho mais branco, um filho um pouquinho mais negro, mas... Enfim, tem a mesma realidade, é meio complicado você definir quem deve para quem. As suas considerações finais, por favor. Okay. Veja só, eu acho que há um equívoco muito grande em falar em pagamento de dívida. Ninguém está falando em pagar dívida, de um branco pagar dívida ao negro pelos fatos históricos do passado. Nós estamos falando em democratizar o presente. Então, se há dados oficiais de institutos reconhecidos, né, de que, de fato, a desigualdade racial no nosso país ela persiste e ela é um obstáculo para o acesso a direitos fundamentais como moradia, saúde, educação e emprego, o Estado deve observar. Quem deve é o Estado. Ele deve reparar justamente pela dívida histórica que o Estado possui, porque o Estado produziu essa realidade
que ocorre ainda hoje no presente. Então, não é uma questão de ver se o branco deve ao negro, não é isso. É uma questão de democratizar o presente. Então, o Brasil passou por várias fases na sua legislação, desde um sistema escravocrata oficial, né, até a criminalização do negro, uma política de embranquecimento da população, para, enfim, com a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, trazer um verdadeiro microsistema antirracista e de promoção da igualdade racial. Então, a partir dessa Constituição, dessa base, a legislação foi se desenvolvendo, foi evoluindo, com, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e agora, mais recentemente, com as leis de cotas, para promover a igualdade racial. Houve um outro equívoco dito aqui, que nós já temos mais de 10 anos de políticas de cotas. Na verdade, a Lei 12.711 é de 2012, que é a lei que garante cotas, não só raciais, mas sociais também, para acesso nas universidades, e a Lei 12.990, que é de 2014. É uma política, portanto, nova, né? Em âmbito nacional, é uma política nova. Antes ficava a cargo da autonomia universitária. Então, nós evoluímos, mas nós precisamos garantir que essas políticas públicas de ação afirmativa racial sejam efetivadas. E o que a gente precisa fazer é garantir que o Estado assuma o seu papel, a sua obrigação de fiscalizar esses mecanismos de cotas raciais para que eles tenham o resultado pretendido pela política pública, que é justamente aumentar a representatividade de negros nos espaços de poder, que é realmente democratizar esse país em termos raciais. Oswaldo, suas considerações finais, por favor. É muito complicado se falar em meritocracia num país com tantas desigualdades, concordo, discordo do ângulo de visão, levando em consideração raça, mas concordo com a questão das desigualdades, porém, as instituições, como dizia John Rawls, né, as instituições básicas da sociedade, que deveriam estar voltadas para corrigir estas desigualdades, definitivamente não é dada atenção. Por quê? Porque isso é um projeto. A escola brasileira é uma instituição segregadora, é uma escola que cria a luta de classe, é uma escola que cria condições para os movimentos revolucionários poderem manter os seus discursos revolucionários e irá continuar assim. Se esse projeto permanecer, irá continuar assim. Botar negros contra branco, branco contra negro, hétero contra homo, mulher contra homem, o projeto é esse. Se nós não cuidarmos dessas instituições básicas, nós vamos continuar falando aqui, independente de quanto a cota começou a ser regulamentada por lei, mas ela já existia antes, como a senhora muito bem colocou, então ela já tem uma experiência anterior à regulamentação legal. Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema em se admitir as vantagens, o progresso, o potencial que o negro traz. Aliás, diga-se de passagem que Gilberto Freire coloca o negro em Casa Grande e Senzala como protagonista da formação da civilização brasileira. Gilberto Negro bota o negro em Casa Grande e Senzala em pé de igualdade com o branco. Então não há que se estranhar, nem que se discutir a capacidade de uma pessoa pela sua cor da pele. O que está se discutindo aqui são os mecanismos que podem corrigir essas visíveis desigualdades. Nesse sentido, eu discordo completamente de cota racial, porque eu entendo que, de fato, não é possível separar mais, não é admissível, por qualquer motivação ideológica, sociológica, dividir as pessoas por raça. Ok, Oswaldo, obrigado pelas suas considerações. Agora, Marcilene ou Lena, por favor. As políticas de cotas raciais existentes no país, que começa em 2002 nas universidades, em 2002, ela foi fruto da luta e da resistência do movimento negro. Nós fomos tensionar as universidades para que tivesse diversidade étnico-racial lá dentro, para que negros pudessem também ocupar aquele espaço de poder e saber. Pensar que, ao mesmo tempo em que o movimento foi solidário com os brancos pobres, com os indígenas e outros grupos que também padecem de justiça histórica e que são discriminados, que não é o caso dos brancos pobres, que nesse caso é caso de renda, o que tem acontecido? Que muitos concursos para vestibular, Sul e Sudeste, sobram vagas dos negros, porque você tem que ser aprovado no vestibular. Os negros não conseguem passar no vestibular, sobra as vagas migra para os brancos. Estou falando, inclusive, de um artigo que eu escrevi com o professor Hélio Santos. A gente vai mostrando que, efetivamente, das universidades que a gente analisou, quem mais se beneficiou das cotas para negros foram os brancos. Porque, além de garantir as cotas para alunos oriundos de escola pública, que foi luta do movimento negro, a sobra dos negros migra para os brancos, o bolo dos brancos sobe, a subrepresentação de negros continua. Então, a gente está falando que você não mexe na estrutura do branqueamento dentro da universidade. E esses alunos negros, reitero,
tem se destacado do ponto de vista do rendimento acadêmico. A universidade ganha, a sociedade ganha. E nos concursos públicos de cotas raciais, a mesma coisa. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Bem, o TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre as cotas raciais no Brasil e na Bahia. Você pode também rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigado pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá!